Olá, ao longo do ano, o programa Toda Mulher trouxe para você entrevistas interessantes sobre temas importantes voltados ao protagonismo feminino. Hoje, você vai rever 2 bate-papos especiais. No primeiro bloco, vamos falar sobre os 17 anos da Lei Maria da Penha com a promotora de justiça Selma Regina. E no segundo bloco, a conversa é com a consultora-geral da Assembleia Legislativa do Maranhão, Luzenice Macedo. Vamos falar sobre sustentabilidade, economia criativa e o papel da mulher na preservação do meio ambiente. Seja muito bem-vinda, Selma, ao Toda Mulher. Mas antes da gente conversar, sobre esse tema tão importante que é a Lei Maria da Penha, a gente vai assistir uma matéria produzida pela TV Assembleia sobre a importância da Lei Maria da Penha. De 2006 para cá, a Lei Maria da Penha sofreu várias alterações para reforçar a segurança da mulher. A Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340/06, ultimamente ela sofreu alteração a partir da Lei 14.550, de 2023, que trouxe a reafirmação da palavra da mulher em qualquer situação, principalmente para que ela possa adquirir a medida protetiva. Então, a palavra da mulher, nesse sentido, ela está muito afirmada na alteração da Lei Maria da Penha. A lei prevê 5 tipos de violência: moral, patrimonial, psicológica, sexual e física. São violências que estão aí presentes o tempo todo nas relações afetivas e que as mulheres, muitas das vezes, até desconhecem o teor dessas violências. E o que é importante para todos nós é, cada dia, a gente se apoderar mais, se apropriar dessas questões que estão legalizadas, constitucionalizadas, para que a gente possa cuidar dessas violências a tempo, antes que a gente chegue no ápice da violência, né, e que é hoje conhecido o feminicídio. Todos esses tipos de violência precisam ser denunciados. Por meio da denúncia, são solicitadas as medidas protetivas com o objetivo de impedir que o agressor se aproxime da vítima. Por dia, em apenas 24 horas, a Polícia Militar chega a receber mais de 60 chamadas em São Luís. Do outro lado da linha, são mulheres, vítimas de violência pedindo por socorro. A maioria dessas denúncias estão relacionadas ao descumprimento da medida. QSL CIOPS, estamos em deslocamento. E para reforçar a segurança da mulher, o Estado conta com o comando da Patrulha Maria da Penha, que atua na defesa das vítimas de violência que estão sob medida protetiva. A patrulha funciona no dia a dia, né, atendendo as assistidas, principalmente por conta das medidas protetivas de urgência. Em caso de haver uma violência doméstica, vai ser adotadas as providências, a viatura normal dos batalhões atende, conduzem para a delegacia, o delegado toma todas as providências, e aí é um processo muito célere para ser expedida a medida. A partir da expedição da medida, a patrulha vai ter todo esse trabalho de assistência e acompanhamento de cumprimento dessas medidas. Essa mulher, que preferiu não se identificar, foi vítima de violência doméstica e conviveu com o ex-marido sob ameaças por uma década. Por não aceitar a separação, hoje ele a persegue. Ser vítima, né? Meu Deus do céu, não sei nem como é que te dizer. Isso é horrível, porque eu nunca tinha passado por isso. Pensei que eu nunca ia passar e remediei várias vezes por conta do meu filho e não da parte dele, pensando no meu filho, né? Mas chega uma hora que não dá mais, né? Não dá mais. Após o agressor descumprir a medida protetiva, a vítima acionou a Patrulha Maria da Penha e foi amparada pela equipe. A Patrulha Maria da Penha, ela acompanha mulheres que têm medida protetiva. Como é que é realizado esse acompanhamento? É através de visitas, rondas e ligações. O que a gente faz? A partir do momento que nós recebemos essas medidas protetivas vindas do judiciário, a gente faz o acompanhamento indo até a residência, fazendo esse acompanhamento de forma presencial, pessoal, um atendimento humanizado e acolhedor. Desde 2018, a Lei Maria da Penha considera como crime o ato de descumprir medidas protetivas de urgência. O ofensor que desrespeita a medida está sujeito à prisão.
Para a especialista da Comissão da Mulher e da advogada da OAB, processo como esse, às vezes, pode ser demorado. Nós temos que ir na lei penal, principalmente na lei geral, que é o Código Penal, que vai tratar de, primeiramente, violência contra a mulher no seu ápice, que é o feminicídio. E depois a gente tem também o artigo 129, que fala da lesão corporal. Na verdade, é ali que está no seu parágrafo 9º a questão da violência doméstica, abrangendo todos os atores de uma relação conflituosa. Obrigada, equipe. Então, Selma, a lei, que é a 11.340, sancionada no dia 7 de agosto de 2006, está completando 17 anos, e ela tem a função ela surgiu para criar mecanismos de defesa, para proteger melhor as mulheres, principalmente, aliás, todas as mulheres, porque a gente sofre violência em todas as instâncias, mas principalmente a questão da violência doméstica. E antes da gente entrar na questão da lei, eu queria que tu explicasse para as pessoas assim, o que é a violência doméstica, porque às vezes as pessoas podem não entender do que se trata e às vezes estão também numa situação de violência, mas não compreendem que estão vivenciando essa violência que não atinge as mulheres o tempo todo. O que seria a violência doméstica? É aquela violência que é praticada dentro dos lares, na frente dos filhos, e que a mulher, antes da Lei Maria da Penha, o que ela fazia? Ela ia até a delegacia, registrava a ocorrência, e ela mesma levava a intimação para o agressor. Lembra? A Lei 9.099, né, de 95, a Lei do Juizado Especial Criminal, que foi uma lei maravilhosa, que desafogou o judiciário, a lei de pequenas causas, né? Então, só que aí, violência contra a mulher era considerado de pequenas causas. Então, o máximo que podia dar, pagamento de cesta básica. É um reflexo do que, né, a gente já vê na sociedade até hoje, né? Exato. E aí, o agressor, quando recebia intimação, ele mesmo voltava a agredir. E ela ficava desacreditada. Porque ela ia na delegacia, já fazia um chacota, de novo, você aqui. Então, com a Lei Maria da Penha, a situação mudou. O mais importante, as medidas protetivas de urgência, que salvam vidas. E o segundo, a palavra da mulher é acreditada. Ela chega, ninguém pergunta, e as testemunhas, quem foi que viu isso? Não. O relato dela é o pedido para que a juíza, em 48 horas, analise. Ah, mas assim o homem fica sem defesa? Não. Primeiro se protege a mulher, tira a mulher de situação de risco. E depois, esse homem é citado e sim, aí ele vai promover a defesa dele. Em regra, entre a palavra do homem e a palavra da mulher, prevalece a da mulher. Então ele fica afastado dessa mulher. Se for realmente para proteger a vida dessa mulher, se tira o agressor do lar, ele não perde os direitos. A mulher também, se tiver que sair de casa para proteger sua prole, seus filhos e a vida dela, ela também não perde os direitos. E aí, se esse cidadão tiver que pagar alimentos para ela e para os filhos, ele é compelido a pagar. E várias outras medidas que são implementadas para quê? Para que essa mulher volte a viver sem violência. Se ela quiser se separar, se quiser acabar com o relacionamento, ela pode acabar, porque ela que sabe o que ela viveu. Eu não sei o que se passa na casa de cada uma das mulheres maranhenses. Então, essa mulher acessa o sistema de justiça com as medidas protetivas. E aí, se ela tiver direito aos benefícios do governo federal, ela acessa esses direitos. Os filhos, se precisarem de matrícula em escola. Ela, se precisar do aluguel Maria da Penha. Então, tem uma série de benefícios. E aqui nós temos essa Casa da Mulher Brasileira, que é uma política pública, que a mulher, em todos os órgãos, ela vai nesse local e lá estão todos os órgãos que ela precisa. Porque antes acontecia a violência institucional. Ela teria que peregrinar para fazer valer seus direitos. E hoje não. E o único órgão que está faltando lá para a Casa da Mulher Brasileira é o IML, que nós estamos em via de conseguir para que ele vá
para que essa mulher seja examinada e veja se tem alguma lesão. Diminuir esse caminho também, não é? Porque você chega lá para fazer a denúncia, às vezes você está numa situação emocional muito abalada, você não tem a condição para ir até o IML fazer esse exame, que é muito importante para comprovar a violência, e o IML ali, na Casa da Mulher Brasileira, já resolveria muito também. Isso. Hoje nós temos o Uber institucional, que a casa oferece. Tá vendo? Mas, às vezes, a mulher não tem condições de ir, não tem tempo. O nosso trânsito hoje também não é um dos melhores, né? Então, essa mulher, ela, tudo estando dentro da casa, isso facilita a vida dela. E é isso que nós queremos, facilitar a vida dessa mulher. Mas isso é um processo de construção, né? A gente já vem, como a gente estava falando, que como a lei traz esse avanço. No passado, você falou que a mulher tinha que entregar, né, a intimação para o agressor. Você imagina numa família onde a mulher já cria coragem para denunciar, porque a mulher passa por uma série de violências, né? É bom saber que não é simples, um tapa não é o primeiro tapa que a leva a uma delegacia. Ela já vem de um processo de quebra de autoestima, às vezes a violência patrimonial, e aí você tomar coragem para denunciar e encontrar esse desafio lá dentro da própria delegacia era um problema. Isso, a mulher, tem mulheres que aguentam por 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos. Doutora, eu não aguento mais, foi a gota d'água. Então, hoje ela acessa o sistema de justiça de casa, porque hoje nós temos a delegacia online, nós temos a medida protetiva online do TJ e agora o Ministério Público também tem a medida protetiva online. A pandemia nos ensinou a trabalhar com essas ferramentas que a gente não sabia. Por exemplo, a grande conquista foi a intimação pelo WhatsApp. Hoje todo mundo tem um celular com um WhatsApp. Então, a mulher, ela é intimada pelo WhatsApp. A gente consegue falar com essa mulher mais rápida. O agressor, ele é citado pessoalmente, principalmente se tiver afastamento do lar. Mas, se não tiver afastamento do lar, ele também é citado pelo WhatsApp. Então, isso veio facilitar a vida das mulheres, o desengrenar dessas medidas protetivas e a sua efetividade, que por isso as mulheres cada dia mais denunciam. Não que esse número tenha crescido, sempre houve violência contra a mulher. Mas é que agora elas estão encorajadas com essas novas ferramentas e com a credibilidade que nós damos à voz da mulher. É interessante porque o WhatsApp é um aplicativo que às vezes ele passa uma certa desconfiança, não é? E aí a justiça está usando a favor, não é? De uma forma... De que forma a mulher pode, assim, primeiro ela dá o passo, vai até a delegacia, até a Casa da Mulher Brasileira fazer a denúncia e coloca os dados e vocês entram em contato caso seja necessário. Sem ela precisar esse contato com o agressor mais. Isso. Em regra, ela vai pessoalmente à delegacia, que é a nossa maior demanda. Lá ela autoriza ser intimada pelo WhatsApp. Ela fornece os dados também do cidadão para que a gente possa encontrá-lo. Às vezes, é só o endereço de trabalho. E aí, nós localizamos esse cidadão. Quando a gente não consegue localizar, a gente consegue, através dela, mais informações e acaba por citar esse cidadão. Em regra, eles recebem e eles cumprem 90%. Os que não cumprem é que são presos preventivamente. E aí depois se faz a audiência de custódia, eles saem monitorados, ela também sai com o botão do pânico, ele passa a ser obrigado a frequentar o grupo reflexivo do Ministério Público e essa mulher também tem o direito, ela não é obrigada, ela vai ao grupo reflexivo também do Ministério Público, que funciona na Casa da Mulher Brasileira, porque a gente precisa tratar essa mulher. Precisa tratar os traumas que ela trouxe. Uma rede de apoio. Nós oferecemos essa rede de apoio para essa mulher. Para a mulher, para os filhos. Então tem todo um desdobramento dessa violência que ela está sofrendo. Há quanto tempo? Por que não rompia esse silêncio?
Era dependência emocional? Era dependência financeira? O que nós podemos fazer para ajudar essa mulher? Não é só o processo, mas é o desdobrar dessa denúncia que essa mulher fez. Às vezes ela está tão imersa nesse mundo de desvalorização que ela não compreende, como eu falei, tem muita gente que não compreende que está passando por esse tipo de violência doméstica. Isso. E aí essa rede ajuda. Ela às vezes volta para o agressor, porque é o que sustenta, é a baixa autoestima. Ninguém vai te querer, com não sei quantos filhos. E esse homem elimina a autoestima dela com anos de falas preconceituosas, machistas. Porque a nossa sociedade é machista, é preconceituosa. Nós fazemos parte dessa sociedade. E hoje a Lei Maria da Penha, ela vem nos dar esse novo olhar para quê? Nós estamos imersos. E eu preciso me reeducar. Não que os nossos pais erraram. Não. Eles nos deram o que tinham de melhor. Cabe a mim agora. O que eu vou fazer com essa geração que está vindo aí? Como eu estou educando meu filho, a minha filha? Que tipo de educação eu dou? É um despertar, não é? Exatamente. Então hoje não se aceita mais violência contra a mulher. Qualquer telejornal que você ligue, você vê um caso. Hoje, espaços como esse aqui, que é um espaço de fala da mulher, você sempre vai ter alguém para entrevistar. Sempre tem algo novo a explorar. E isso faz com que aquela pessoa que está em casa, nos assistindo, bom, eu vou criar coragem. Exato. Eu vou denunciar. No Ministério Público, ela acessando o site e colocando medida protetiva, está lá. No Tribunal de Justiça, ela coloca medida protetiva, está lá. Do mesmo jeito na delegacia online. E aquela história de... Acho que agora a pessoa, se ela não tiver coragem para denunciar, outra pessoa pode ajudar, né? Denunciando, fazendo uma denúncia anônima, às vezes é um vizinho, às vezes é o mesmo, porque antigamente a falar em briga de marido e mulher não se mete a colher, isso está completamente ultrapassado. Então, se você tem um vizinho, uma vizinha que está passando por isso, não tem problema nenhum ter essa ajuda, essa força, não é? Esse formulário do Ministério Público é o diferencial. Porque eu tenho recebido denúncias de terceiras pessoas. Exato. A lei permite. A lei permite. Antes, a pessoa ia na delegacia, fazia a denúncia anônima, né? Mas eu sabia quem era. E agora não. Ela, por esse formulário, ela denuncia. E por que eu sei? Porque tem uma parte do formulário que a gente pede para que ela tire uma foto da identidade, né? E você vê que não é a mesma pessoa. Então, aquela pessoa bota a foto da identidade dela, ou diz que não tem, e aí, mesmo assim, eu pego tudo aquilo e dou entrada na medida protetiva, porque o Ministério Público pode dar entrada como a delegacia, a defensoria. E o que foi que a Lei Maria da Penha fez? Concedeu a essa mulher a capacidade postulatória, porque hoje só quem pode entrar na justiça, você tem que contratar um advogado. A Lei Maria da Penha conferiu a essa mulher que ela, numa escrita de papel de pão, ela possa pedir socorro. Vamos para um rápido intervalo. Já já a gente volta com a edição especial do programa Toda Mulher. Estamos de volta pela TV Assembleia e redes sociais do Parlamento com a edição especial do programa Toda Mulher. Nesse último bloco, você vai conhecer o trabalho de mulheres que lutam pela preservação ambiental e uma entrevista com a consultora-geral da Assembleia Legislativa do Maranhão, Luzenice Macedo, sobre sustentabilidade, economia criativa e o papel da mulher na preservação do meio ambiente. A Luzenice, além de consultora legislativa, ela é bacharel em Ciências Biológicas pela UFMA, tem mestrado em Saúde Ambiental, é membro do Conselho Estadual de Meio Ambiente do Maranhão, do Fórum de Mudanças Climáticas e também é coordenadora de projetos do Instituto Maranhão Sustentável e cogestora da Casa d'Arte, um centro de cultura. Luzenice, seja muito bem-vinda ao Toda Mulher.
E antes de começar a nossa conversa, a gente vai exibir uma matéria que mostra a importância de iniciativas comandadas por mulheres na zona rural de São Luís e que tem ajudado a preservar o meio ambiente por meio da educação, da cultura e do lazer. Acompanhe. Esta garotada estuda no ensino fundamental de uma escola pública do povoado Mojó, zona rural de Passo do Lumiar, região metropolitana de São Luís. A sala de aula virou sala de cinema e o quadro, um telão onde vai ser exibido o documentário Meu Mangue, Meu Sangue, um curta-metragem que fala do respeito ao meio ambiente e tem como cenário o povoado em que boa parte dos moradores vive da pesca e da agricultura. Foi um projeto, pioneiro aqui em Passo do Lumiar, onde a Graça, que é do Cine Mangue, do projeto Arte Mojó, nos procurou para fazer essa adesão. E a escola Web João Galberto foi a primeira escola que fez essa adesão, trazendo para dentro da escola essa visão da preservação do meio ambiente. O filme foi produzido em 2022 pela ONG Arte Mojó, em parceria com o projeto Teles em Movimento, e reuniu marisqueiras, pescadores, trabalhadores rurais, moradores do povoado que abraçaram a ideia de defender os manguezais da poluição. É um projeto sonhado desde 1996 com o Murilo Santos, cineasta que a gente tinha a intenção de trazer o cinema para Mojó. E agora, em 2018 para cá, nós conseguimos desenvolver e agora a gente está introduzindo mesmo nas escolas, fazendo parcerias com a Prefeitura, com a Secretaria de Educação do município de Passo do Lumiar, para que a gente leve a ONG, leve o cinema como instrumento de educação ambiental. Muito feliz e poder ter essa oportunidade de apresentar para as crianças esse momento de catação, que é preciso que todas as pessoas conheçam e reconheçam, não só aqui, mas o mundo inteiro. Precisa desse momento de limpeza do lixo, de preservação do meio ambiente, é muito importante. Dona Irismar é uma das mulheres que atuam junto à ONG desde sua fundação em 1996. Ela participa de ações como o Movimento Aberto Mangue Sem Lixo, que surgiu em 2018 para a catação de resíduos sólidos dos manguezais do povoado e a limpeza em 3 bolsões de lixo na região conhecida como Boca do Mojó. Agora, a marisqueira quer, através do filme, conscientizar os estudantes sobre a importância da preservação dos mangues e parece que conseguiu. Ao final da exibição, olha que bonito, em uma só voz, as crianças cantam a cantiga que fala do amor ao mangue do Mojó. E nós, como artesãos, precisamos disso, precisa aprender. E para a gente é um grande desafio ver essas máquinas lindas, maravilhosas. E eu me sinto até assim, emocionada nesse momento, com a idade que eu tenho hoje, que eu nunca manuseei. E agora que eu vou começar a manusear, se Deus quiser, para poder levar isso à frente para essas criançadas, para mais tarde ser o futuro delas. A turminha ficou com os olhos atentos ao filme de apenas 8 minutos, mas que traz uma mensagem para a vida toda. O filme mostra que a maré está muito suja, mas tem que limpar. Achei legal, porque ele está falando do mangue, que não pode ficar sujo, porque senão a gente não agarra peixe. Maíse é filha de pescadores e sabe da importância de guardar a riqueza do meio ambiente. Mangue não é lugar para lixo, é fonte de subsistência. Então, se você pudesse falar para as pessoas assim, o que você falaria para elas? Para não sujar o mangue, senão acaba os peixes e só fica lixo. O céu é quem doa pra terra pratejar. O meu mangue é meu sangue. Na sociedade patriarcal, a mulher foi reservado para nós mulheres, foi reservado o papel doméstico, aquele cuja função era cuidar do lar, dos filhos, reproduzindo sempre a ideia de que a mulher só era capaz de fazer aquilo.
né? Uma espécie também de apagamento desonesto que a própria história depois contradisse, né? Porque as mulheres sempre participaram da história, estavam presentes nas lutas, nas batalhas, nas guerras, estavam atrás de direitos. Mas essa imagem meio que ficou apagada pela sociedade patriarcal. Hoje está um pouquinho diferente. Quer dizer, a gente já conquistou, tá devagar, mas estamos conquistando nossos espaços, lutando por sobrevivência nas comunidades. Você conhece muita mulher assim que está nessa luta, Luzenice? Sim, então agradecer o convite, né, por todos, para estar nesse programa em que a gente fala do protagonismo feminino. E aí, como você fala, historicamente, o protagonismo feminino é invisibilizado. E aí não se pode falar disso se não se fala de trabalho doméstico, né? O sistema financeiro e todo o sistema de estrutura política não reconhece o trabalho doméstico financeiramente, né? E isso impõe um desafio triplicado ao protagonismo feminino, né? Então, é o desafio das sociedades contemporâneas de reconhecer que a família precisa ser cuidada por todos, né, antes de mais nada, e aí isso impõe esse desafio de mulheres terem o devido reconhecimento, a devida remuneração para ocuparem os lugares que cabem a elas e que historicamente elas ocupam, mas tiveram um processo de invisibilização. Essa invisibilização é incrível, não é? Porque, inclusive, as pessoas criticam muito as comunidades mais primitivas, os povos indígenas, por exemplo. Eles acreditam que a educação é obrigação de toda a aldeia, dentro das comunidades mais tradicionais. Mas, na nossa sociedade, a obrigação caiu no colo da mulher. Mesma lógica, é a obrigação do cuidado também. Então, o cuidado da família, das gerações, da criança, do idoso que adoece, da pessoa que tem mais, que necessita de mais cuidado, ele recai na estrutura familiar sobre a mulher, como se não coubesse a toda a família o cuidado entre a família e entre os seus, né? Então, claro que isso impacta o protagonismo feminino e impõe sobre elas, todas as mulheres, e aí eu posso te dizer que eu conheço e convivo, o meu lugar de falar, eu convivo com vários segmentos da sociedade, eu convivo com mulheres em espaço de poder, em vários segmentos da sociedade, tanto lá na liderança da base comunitária, como aqui no parlamento, mulheres protagonizando decisões, a todas elas recai o cuidado com a família. Então, mesmo entre segmentos, essa coisa do cuidado impõe à mulher uma jornada de sobrecarga de trabalho, né? Então, como que a gente ocupa protagonismo e protagoniza com devido cuidado, devido respeito, se sobre nós recaem uma série de atribuições que devia recair a toda a sociedade, né? Exato. E como romper com isso, assim? Porque a gente já tem um tempinho, né? A gente sabe que o movimento feminista vem em ondas. A primeira onda foi lá do sufrágio, mas depois deu um salto para a segunda onda, que a mulher começa a lutar por poder ocupar espaço no mercado de trabalho e começa essa luta mesmo de dizer que não, meu lugar não é só em casa, não é? Mas, olha, desde a década de 60, são muitos anos, e o discurso, mesmo que esteja ali todos os dias, né, se falando sobre isso, mas ainda é complicado. Na tua opinião, como é que consegue romper isso, já que as gerações ainda não estão muito preparadas? A gente fala de um parlamento, né? Antes dos direitos serem assegurados de fato, eles são assegurados nas letras. Então, o parlamento é esse lugar de conquista de direitos nas letras, nas leis, né? E aí depois as lutas mesmo de fazer valer o direito que já está assegurado nas letras. E aí eu penso que as mulheres, elas têm também esse protagonismo, porque as mulheres, elas reconhecem histórica e ancestralmente o poder da cooperação, que para mim é a tecnologia mais sofisticada. E as mulheres tecem isso muito bem, sobretudo, por exemplo, em base comunitária, em comunidades vulneráveis, a cooperação e a rede de vizinhança é tecida por mulheres.
Então, em situação de escassez, essa cooperação, ela funciona e ela supre as vicissitudes, ela ameniza os sofrimentos em comunidades vulneráveis. Então, em primeiro lugar, a gente assegurar essas mudanças na letra da lei e a gente se fortalecer em coletivos e de forma cooperada sempre, porque há um sistema político e financeiro induzindo a gente à competição, que é para mim uma grande farsa. A gente o capitalismo faz isso, né? A gente não tem que competir em nada. Eu penso que a cooperação é o nosso caminho de futuro, né? Um futuro mais justo para todas as pessoas. Exato, e assim, você falou de avanços, a gente vê, hoje o Parlamento Maranhense, ele tem a maior bancada feminina também, não é? Ainda precisamos avançar bastante na questão da representatividade, mas esse avanço de termos mais mulheres ocupando esse espaço aqui significa muito, justamente por conta da implantação dessas políticas públicas, que são importantes, não é? Sim, e todo o tempo a gente reclama que elas sejam, que a gente persiga esses direitos assegurados, por exemplo, dos espaços femininos nos partidos, né? No âmbito dos partidos, as decisões dos líderes, elas ainda estão muito no poder masculino, e aí a questão dos direitos assegurados para as mulheres, também a trajetória das mulheres que alçam esses espaços de poder, elas terem um protagonismo pautado na história delas, né? O que a gente observa muito ainda é uma articulação vinculada à estrutura de poder masculino que está no entorno delas, mas eu entendo que são percursos, né? A gente conhece trajetórias que elas estão calcadas na autonomia feminina e na trajetória pessoal das mulheres, e eu também entendo que há um processo de educação entre mulheres, delas se reconhecer nesse papel de transformação e de se apropriar do protagonismo dela. Eu acredito nisso, a gente convive com isso diuturnamente aqui, e são processos, então por isso que eu compreendo a cooperação como esse lugar de fala feminino, porque eu que coabito com esses vários segmentos, a estrutura de poder masculino, ela está em todo lugar. É por isso que se diz que o machismo é estrutural. Então ela está lá naquela liderança feminina que é a agricultora familiar, que compreende uma transição ecológica e ela precisa convencer a estrutura de poder masculino que está lá, por exemplo. Você vai para outros espaços de gestão, para outros espaços de poder, e o desafio ele se replica. É o desafio de enfrentar o machismo que está nas estruturas de poder. Isso todas as mulheres convivem, pelo menos da minha experiência. Então, eu penso que a cooperação é o nosso caminho. Elas convivem e às vezes até reproduzem, né, essa educação ainda machista, não é? E é um papel que cabe a nós também tentar educar os filhos com uma outra perspectiva de vida. E aí, bora falar de ti. Então, assim, tu vieste também de uma família que teve, né, esse cuidado também de preparar as mulheres. Eram mulheres fortes. São mulheres fortes também na tua família? Eu tive uma mãe forte, né? A minha mãe era a minha mãe era uma mateira, né? Uma mateira e costureira. Então, uma mulher que tecia fios, né, no sentido amplo da... Então, é uma mulher que trabalhava em casa, uma mulher de forte, de protagonismo, né, e nós somos maioria na família, nós somos 3 mulheres, e mais a mãe, né, então é essa família em que você tem liberdade para brincar, por exemplo. Eu lembro que eu fui uma criança que tive liberdade para brincar. A gente precisa falar sobre isso também, né? Os brinquedos não têm gênero. Então, quando você tem de liberdade para brincar e reconhece que a brincadeira não tem gênero, você também constrói esse pensamento libertador. Então, eu fui essa criança que brincava de tudo, né? Tinha um estranhamento da sociedade, como tem até hoje, mas há 40 anos atrás isso era mais estranho ainda. Esse protagonismo, esse pensamento livre, ele precisa ser tecido nas crianças, e não só nas crianças meninas, em todas as crianças, né? Então, muito mais importante do que a gente educar meninas para serem livres,
educar meninos para compreenderem a liberdade de todas as pessoas. O Toda Mulher especial de fim de ano fica por aqui. Acompanhe as reprises em nossa programação e nas redes sociais da TV Assembleia do Maranhão. Até o próximo!